Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Senhorita, por favor, você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Já. Que era um general corso que levou um pau dos russos e depois dos ingleses. Foi um grande general, o imperador da França, e estava sempre com a mão aqui. Quem foi Napoleão Bonaparte? Calma, porque a gente vai ficar sabendo isso na teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai conhecer a trajetória e a política de Napoleão Bonaparte. Vai ver como ele se tornou imperador da França e as guerras que travou, e conhecer as consequências de suas conquistas. Você deve se lembrar que uma das maiores revoluções econômicas da nossa história veio da Inglaterra com a industrialização que começou no século XVIII. A Revolução Industrial aconteceu quase na mesma época que a Revolução Francesa, cujos princípios de liberdade e igualdade são fundamentais para a gente entender a política e a ideologia que chegaram até o nosso século. E um dos que ajudaram a difundir essas ideias pela Europa foi também um dos maiores inimigos dos ingleses, Napoleão Bonaparte. Em 1769, na Córcega, nasce Napoleão Bonaparte. Em 1793, torna-se general do exército francês. Tem apenas 24 anos de idade e acaba de libertar a cidade de Toulon da dominação inglesa. Um ano depois, salva o governo francês de um golpe dos monarquistas. Em 1796, combate os austríacos na Itália e sua vitória em 1797 o transforma em herói nacional. De volta à França, Napoleão é encarregado de atacar um antigo rival, a Inglaterra. Sua estratégia é tentar cortar as comunicações inglesas com uma de suas mais importantes colônias, a Índia. Por isso, ele ataca o Egito. Vicente, me diz uma coisa, o que o Egito tem a ver com essa história? Tem tudo a ver, porque a rota de comunicação dos ingleses com a sua colônia na Índia passava obrigatoriamente pelo Egito. E o que Napoleão fez lá? Napoleão desembarcou no Egito com 30 mil homens e uma comissão de sábios e cientistas. Entre eles, Champollion, o homem que decifraria os hieróglifos, a escrita dos antigos egípcios. A campanha do Egito começou bem para os franceses, mas o almirante inglês Nelson destruiu a frota de Napoleão em Abukir, obrigando o francês a ficar mais de um ano no Egito. Enquanto isso, na Europa, a Inglaterra impunha outra derrota à França, ao ajudar a Áustria a retomar o norte da Itália. A situação na França era de agitação. Havia grande descontentamento com a perda da região da Itália para a Áustria e com a corrupção no governo. A esquerda ganha as eleições e preocupa os setores conservadores. E havia muita inflação. Napoleão retorna secretamente do Egito e, aproveitando a situação, dá um golpe de Estado, o 18 Brumário, que no calendário da Revolução corresponde a 9 de novembro. A 9 de novembro de 1799, Napoleão e seus aliados derrubam o governo do Diretório e estabelecem um consulado que dura até 1804. O consulado é composto de 3 membros e presidido por Napoleão. A Assembleia é dissolvida e uma nova Constituição implantada. Napoleão recebe plenos poderes e governa para a burguesia. E os negócios como vão? Com Napoleão no poder, os negócios vão melhor que a encomenda. Nós burgueses não temos que reclamar. Ficamos com os bens dos nobres comprados durante a Revolução e temos igualdade jurídica garantida. Claro, agora a lei é igual para todos. Essa é a base do Código Napoleônico. O nosso Código de Leis, que além de tudo garante a livre concorrência e regulamenta a propriedade privada. E esse Banco da França também foi uma grande ideia de Napoleão. Sim. Bom, mas além de nós, os burgueses, o povo também está bem contente com as cidades reconstruídas, as novas estradas e pontes, o telégrafo. E a educação. Agora temos até uma universidade da França.
Pelo jeito, Napoleão reorganizou a administração, as leis, a educação, as finanças. E a burguesia estava bem feliz, viu? Porque Napoleão livrou os burgueses, tanto dos reis e da nobreza, quanto da esquerda jacobina. Com esse prestígio todo, ele podia fazer qualquer coisa, né? Podia e fez. Tornou-se imperador. Em 1804, Napoleão chama o Papa a Paris e se coroa imperador da França. Como imperador, a política de Napoleão é expandir o seu império. E as suas conquistas levaram a outros países as ideias da Revolução Francesa e redesenharam o mapa da Europa. Napoleão dominou quase todo o continente europeu a oeste da Rússia nos anos seguintes e presenteou amigos e parentes com vários cargos. Seus irmãos se tornaram reis: José da Espanha, Luís da Holanda e Jerônimo da Westfália. Mas o imperador Napoleão teve que enfrentar o seu velho e poderoso inimigo, a Inglaterra. Os ingleses resolveram acabar definitivamente com Napoleão. E para entender por quê, vamos pensar um pouco. A Inglaterra era uma potência industrial cujos negócios eram ameaçados pela expansão do comércio e indústria da França. E a política imperialista de Napoleão, na Europa e nas colônias, colocava a França em vantagem entre as outras potências. A Inglaterra podia enfrentar o poderio francês por ter uma indústria mais desenvolvida e grandes recursos econômicos que lhe permitiam reunir exércitos de outros países formando coalizões. Sua marinha dominava os mares e o fato de ser uma ilha a protegia dos ataques franceses. Em 1803, recomeça a guerra entre a França e a Inglaterra. Em 1805, acontece a Batalha Naval de Trafalgar. Nessa batalha, os ingleses, comandados pelo almirante Nelson, destroem a frota de Napoleão. A derrota francesa significa o fim das esperanças de Napoleão invadir as ilhas britânicas. O almirante Nelson morre na batalha, mas a vitória garante aos ingleses o domínio do mar durante mais de um século. Derrotado em Trafalgar, Napoleão tenta nova tática contra a Inglaterra, o bloqueio continental, proibindo qualquer navio inglês de entrar nos portos franceses ou de seus aliados europeus. As consequências atingem até o Brasil. Dá licença, a senhora sabe o que mudou no Brasil por causa de Napoleão? Não sei, não. Não. O rei de Portugal e sua corte se mudaram para o Brasil fugindo de Napoleão. Eles vieram em 1808, escoltados pelos ingleses. Portugal foi o único país da Europa que desafiou o bloqueio contra a Inglaterra e, por isso, foi invadido pela França. Sem os mercados da Europa por causa do bloqueio, a Inglaterra revidou, bloqueando os mares e reservando para si os mercados das colônias. Vamos entender um pouquinho melhor essa guerra. Napoleão dominava quase toda a Europa e proibiu o comércio do continente com as ilhas britânicas. A ideia era sufocar economicamente a Inglaterra. A Inglaterra, com sua poderosa marinha, bloqueia a Europa por mar, impedindo os contatos com o mundo colonial. Esses mercados compensam para os ingleses a perda dos mercados europeus. Sem poder contar com os produtos industrializados ingleses, a Europa volta-se para o que a França tem a oferecer. Mas as crises agrícolas e industriais que prejudicam os negócios em importantes centros da Europa retiram a sustentação da burguesia à política de Napoleão. Além da perda do apoio da burguesia comercial e industrial, Napoleão teve que enfrentar 2 pontos frágeis do seu império. A Espanha, que passou a resistir à invasão francesa e obrigou o seu irmão, o rei José, a fugir, e a Rússia, que em 1812 decidiu furar o bloqueio contra a Inglaterra. Por causa disso, Napoleão reúne um enorme exército e invade a Rússia. No começo vai tudo bem, mas depois... Malditos cossacos! Esses ataques de cavalaria vão acabar com a gente! E com todo o exército francês. Vai acabar com a gente? É esse frio. E pensar que chegamos a tomar Moscou. Pois é. Mas os russos incendiaram tudo. E agora estamos aqui, tentando voltar correndo e fugindo da fome. Lembra-se do nosso exército? 600 mil homens! Agora não chega nem a 50 mil. É o fim. O fim. E pode apostar que vão acabar caindo em cima do Napoleão.
Puxa vida, hein, Vicente? O exército francês perdeu mais de 500 mil de homens. Ah, também puderam. Imagina a situação, Gil. O exército todo, sem ter o que comer, no meio daquele inverno, com os cossacos atacando de surpresa. Só podia dar nisso, né? Mas, Vicente, como eles chegaram a essa situação se eles já tinham até tomado a capital, Moscou? Mas essa é que foi a tática dos russos. Eles deixaram Napoleão entrar no país e foram incendiando tudo para os franceses ficarem sem nada. Pra você imaginar, eles incendiaram até Moscou. O que aconteceu? Napoleão se viu numa cidade deserta, sem comida, sem ter como abastecer o exército. Resultado, teve que voltar no meio do inverno, calcula. Que história, hein? Ah, história, olha, que rendeu uma das grandes obras-primas da literatura mundial. Guerra e Paz, desse escritor aqui, Leon Tolstói, um escritor russo. Ele conta justamente a história da invasão da Rússia por Napoleão. Bom, Vicente, depois dessa derrota de Napoleão lá na Rússia, isso deve ter dado a deixa para os seus outros inimigos, já não é? Ah, se deu. A derrota de Napoleão na Rússia precipita uma sublevação na Prússia e na Áustria, que formam uma nova aliança com a Inglaterra contra a França. Em 1813, o exército de Napoleão abandona os principados alemães. Em 1814, Paris é tomada pelos aliados da Inglaterra. Napoleão é obrigado a abdicar. Tenta fazer de seu filho o imperador Napoleão II, mas não consegue. Quem assume o poder é o rei Luís XVIII, restaurando a dinastia dos Bourbon, que havia sido derrubada pela Revolução Francesa. Napoleão é exilado na ilha de Elba, mas tenta voltar ao poder. Luís XVIII foge e Napoleão reina por 100 dias antes de ser novamente derrotado pelos ingleses em Waterloo. É exilado na ilha de Santa Helena, onde morre em 1821. Mais tarde, seu corpo é levado a Paris. Pessoal, Paris é mesmo uma festa. E é incrível ver de perto tudo aquilo que a gente já viu em filmes e fotos. Tem história em cada prédio e em cada esquina. E uma das coisas mais impressionantes é a homenagem que ainda presta ao Napoleão. Seu túmulo, nos Invalides, é praticamente um templo nacional. Para entender o que significou Napoleão, é preciso ver os dois lados da moeda. Napoleão foi um déspota e a sua política militarista manteve a Europa toda em guerra por mais de uma década. O outro lado da moeda é que ele ajudou a preservar as grandes conquistas da Revolução Francesa. Aboliu a servidão, acabou definitivamente com os privilégios da nobreza e da igreja e estabeleceu um código de leis iguais para todos. Através de suas conquistas, Napoleão também ajudou a difundir os princípios da Revolução em outros países. E esses princípios, essas ideias, influenciam todos os movimentos sociais e políticos até hoje. E vale a pena a gente revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu quem foi Napoleão Bonaparte e como ele se tornou imperador da França. Viu que ele conquistou um império e ajudou a difundir os ideais da Revolução Francesa. E que tentou enfrentar a Inglaterra na disputa pela hegemonia europeia, estabelecendo um bloqueio continental contra as Ilhas Britânicas. Viu também como a derrota de seu exército na Rússia apressou a sua queda. E essa história também teve consequências nos movimentos de independência das colônias na América.